Estamos em abril, aniversário de Santo André, e recebemos com muita alegria dois amigos queridos que vão falar sobre Paranapiacaba. Paranapiacaba, vila ferroviária do Alto da Serra, que está sendo restaurada, que está ganhando vida nova e está sendo estudada. Estudada por Maurício Tintori, que é historiador e professor, e estudada e trabalhada no dia a dia pelo nosso amigo Eric Lamarca, filho do saudoso Vicente Lamarca, jornalista, escritor, que deixou uma obra importante sobre Paranapiacaba. Muito obrigado, Eric, muito obrigado, Maurício, de vocês virem até aqui para contar um pouquinho da história de vocês. Eric, quando Paranapiacaba entra na sua vida, na vida do seu querido papai? Na minha vida, Paranapiacaba entra em 1997. 97. Quando eu sou professor da rede municipal também de Santo André. Não, faz algum tempo que eu não leciono, mas eu sou professor. Eu fui para lá lecionar na Escola de Educação Infantil. E aí logo me envolvi com a história da vila, me encantei com a história e junto com a história me envolvi com a luta pela conservação do local, com outros memorialistas até saudosos como Júlio Abbe, Salminami. O saudoso movimento pró-Paranapiacaba. Né? E aí meu pai é jornalista, né? Escrevia crônicas, né? Muitas, né? Toda a inspiração que eu tenho para gostar do meio ambiente, aprendi com meu pai, que me levava na represa Billings, teve o Barraca de Pamonha também no Alto da Serra, tem esse lado também comerciante do meu pai. E aí, ele também se envolveu com a vila e surgiu a vontade, nós percebemos a ausência de um material, de um guia de Paranapiacaba. Tinham livros muito bons, mas todos livros mais acadêmicos, né? E a gente queria um guia ilustrado, um guia de leitura mais jornalística. E meu pai produziu esse material e em 2008, acho que foi um dos momentos mais felizes que vivi com meu pai, a gente conseguiu publicar o livro. Foi muito interessante. Assim. Qual o título do livro? O livro se chama A História de Paranapiacaba. A História de Paranapiacaba. Meu pai tem 30 livros escritos, mas como é muito difícil publicar livro no Brasil, conseguiu publicar a História de Paranapiacaba e depois ele conseguiu publicar o Piteco, que é a história de um jovem jornalista que faz aventuras, e uma aventura do Piteco também acontece na vila de Paranapiacaba. Quando que o Vicente faleceu? Faleceu em 2015. 2015. Tá certo. Professor Maurício, e Paranapiacaba, como entra na sua história de vida, história acadêmica, história de Santo André? Sim. Bom, eu vou dizer que história de vida tem praticamente dois momentos, né? História de vida tem uma relação do meu avô, né, o Dino Tintori, que foi açougueiro, já falecido desde 1989, né, há muito tempo, eu era criança ainda quando ele faleceu, e ele foi morador, né, por algum tempo da parte alta como comerciante lá em Paranapiacaba. Né, o primeiro nome dele? Dino. Dino? Tá. Dino Tintori, né, família de origem italiana. Tá. Né, e aí ele se mudou para cá, mais precisamente para o bairro de Santa Terezinha, né, aqui perto do centro, provavelmente no final dos anos 30, anos 40, não vou precisar muito a data, né, do século 20. Né? E na minha vida foi mais recentemente, eu fui nomeado para trabalhar para a prefeitura aqui de Santo André, né? E no caso para trabalhar especificamente na gerência de projetos de preservação do patrimônio histórico. Né? E aí eu estou trabalhando na função de historiador, auxiliando aí nas pesquisas de preservação do patrimônio histórico-cultural de Paranapiacaba. Especificamente Paranapiacaba? Sim, especificamente Paranapiacaba. O que o leva também a estudar a história de Santo André como um todo, mas sempre voltado para Paranapiacaba. Ah, sim, com certeza. Né? Articulando com o Museu de Santo André, com a historiadora Suzana Klipp. Suzana. Então, né, a gente trabalha junto em algumas pesquisas e sempre articulando com a cidade de Santo André, com o município de Santo André. Suzana, convite, olha, vem aqui contar a sua história. Puxa vida, quantos e quantos anos batalhando. Ela sempre fala, sou andreense, né? Nasci em Santo André e tem uma história. É a nossa convidada, vem assim, as portas estão abertas. E também quem fala muito de você é o Renato Dota. Ah, sim, sim. Fomos colegas quando eu era, muito tempo atrás, né? Eu fui estagiário
mais ou menos entre 2002 e 2004, da Prefeitura de Mauá, que teve um projeto bem interessante sobre a história da cidade, né? E na época ele era historiador, né, de Mauá. Isso Então a mesmo. gente conviveu e um grande colega aí. Tá certo. Eric, o que te fascina em Paranapiacaba? Deu certo o projeto Pró Paranapiacaba? Está caminhando? Caminhando, né? Acho que deu certo. É uma luta Constante. constante, né? Mas eu acho que Paranapiacaba está conseguindo se manter. De 97 para hoje, eu percebo muitas melhoras, né? Então, a compra, o fato da Prefeitura de Santo André ter comprado Paranapiacaba foi uma afirmação, né, muito acertada de salvaguardar aquele símbolo. Acho que foi um ato muito importante. E eu acho que deu certo, sim. Está dando certo, né? Tem muitas ideias para serem, né, sincronizadas, tem diferenças de pensamentos, mas deu certo. E uma coisa acho que tem dado certo na vila é o turismo, né? Paranapiacaba surge por uma questão econômica, né? Surge fundamentalmente aí com os esforços de Mauá para o transporte do café, né? E ela não está ali porque alguém gostou, né? Ela está lá para cumprir um papel. Os ingleses eram muito, né, zelosos, né, no estilo, né? Então ela é muito bonita. Mas ela tinha um papel econômico, né? E hoje essa luta também por Paranapiacaba também existe uma luta pela sua ressignificação, pela sua redestinação através do turismo. E também tem dado certo, né? A gente tem E trabalhado as muito pessoas nisso. têm ido mesmo, né? Tem ido aos finais de semana, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. O calendário de evento é muito significativo, né? Tivemos festivais, é um festival de inverno, é muito consolidado nesses anos todos. É a maior convenção de bruxos, né, que acontece, né, no Brasil, acontece lá, né? Acho que a última edição tivemos quase 30.000 pessoas na vila. Olha só. Então Eu até fiquei sabendo muito no interessante. começo desse mês, quando a gente esteve lá, que há toda uma logística para. Não há espaço para estacionar, então o pessoal fica num determinado local e um ônibus leva até Paranapiacaba. Exato, Facilita. é sempre a preocupação, como é um local histórico e de preservação ambiental, sempre a preocupação nos eventos de termos estratégias de mitigar o impacto ambiental, o impacto do excesso de pessoas. Mas a vila está preparada, né? E ela precisa Sim. dessas pessoas para a sua existência histórica. Por mais que o governo se empenhe, se a sociedade não a assume, né, como um patrimônio dela, entenda essa história, e a economia também, a microeconomia local, a economia da cidade também não assume aquele patrimônio, com o tempo ele acaba perdendo o seu significado. Verdade. E o turismo ajuda a contar, ajuda a multiplicar essa história. Legal. Outro dia nós fomos lá também conhecer por dentro, né, o complexo, a palavra complexo, cultural do antigo Cine Lira de Paranapiacaba, que está sendo restaurado, que está sendo reformado, que está ganhando vida nova. E o Maurício estava lá. Sim. Historicamente, qual o grande desafio, Maurício, para entender como é que foi o funcionamento na primeira metade do século XX desse complexo do cinema? Bom, o Cine Lira, né, ele era ligado ao Clube Lira, né, ele tem como importância histórica, né, comprovada, como sendo o segundo cinema projetado no Brasil, né, o segundo projeto de cinema aí do Brasil, né. Tem, né, notícias que mostram da importância que tinha esse cinema, né, e no caso, acho que foi do Correio Paulistano, se não me falha a memória, tem relatos mais antigos de 1909, né, falando de uma sessão cinematográfica, né, cinema mudo, junto com uma festa que o clube estava realizando em prol da construção do Hospital Samaritano em São Paulo, né, que a São Paulo Railway estava colaborando com essa construção, os funcionários, melhor dizendo, da São Paulo Railway, que tinha a Associação dos Funcionários da São Paulo Railway, que estavam colaborando, né, com a construção desse hospital. Inclusive, teve a presença do principal dirigente da empresa no Brasil, em São Paulo, William Spears,
né, famoso por um monte de nome de ruas, Inclusive lá. pela Grande São Paulo, pelo ABC, ele esteve presente nesta confraternização que tinha cunho beneficente. Aí provavelmente foi uma das exibições mais antigas, né, de filmes aqui no Brasil. Fora, né, o relato de moradores, né, falando de sessões, né, de cinema mudo, né, onde a própria orquestra do Lira tocava enquanto, né, era projetado o filme, né, porque Era não havia... mudo, né? Exatamente. Então, para dar aquela emoção, aquela trilha sonora, a própria orquestra do Lira tocava, né, junto aí enquanto estava sendo exibido o filme, né? Na, naquelas das obras, né, hoje abandonadas que estão sendo revitalizadas, Sim, a gente mesmo assim a gente percebe que era um espaço suntuoso, sim, né? sim. A cabine de projeção ficava fora, não é? Uhum, exatamente, né? Ela ficava fora do anfiteatro, né? Tinha um anfiteatro que chamava atenção na época pelo que é demonstrado pelas fontes, né? Pelas notícias, e também dentro desse complexo, né? Inicialmente também abrigou uma escola, né? Primária que foi fundada em 1900, né? Tem até, acho que é o Jornal do Comércio, né? Tem uma longa matéria, né, que fala sobre a inauguração aí do sistema funicular, né, depois da sua ampliação, né, em 1900, fala das obras e fala também da inauguração da própria escola, né, que foi inaugurada pelo polonês Barão de Rinkewitz, né, Olha só. que tem até uma discussão que eu tenho com colegas lá, se de repente ele era barão mesmo ou não, né, há controvérsias, né, mas o que importa é que ele foi dono da empreiteira que construiu, ou que ampliou, né, melhor dizendo, o sistema funicular de Paranapiacaba, e também ele trouxe um benemérito para a Vila Martins Smith, que estava sendo construída naquele momento, que foi a primeira vila planejada a ser construída aqui no Brasil, no estado de São Paulo, né, pelos ingleses, dentro das obras da ampliação da ferrovia, e o Barão de Rinkewitz construiu, né, essa escola para os filhos dos ferroviários que morariam na vila. Né? Então foi uma Sim, das... tinha que ter escola, né? Sim, E era ao lado do exatamente. cinema, ao lado Sim, o local onde havia as festas de casamento, tudo. sim, Por isso o exatamente. nome complexo. Tudo isso anterior à atual sede da Lira, que também passa por um processo de futuro de restauração. Sim, sim. No caso, né, aí o Clube Lira Serrano, né, que é historicamente muito importante para a vila, que recentemente abrigou muitos dos festivais de inverno, de shows, né, promovidos aí pelos Sesc, pela prefeitura, né? E no caso ele foi inaugurado entre 1936 e 1938, 37, é. né? Porque o projeto 37, mesmo do clube é de 1936 até ser construído, completado completamente, foi em 1938, né? E se tornou também um dos símbolos da própria vila e Até hoje. sim, exatamente. Porque o antigo cinema, que está sendo restaurado, começa a cair no desuso graças à nova sede. Sim, exatamente. Né? Porque aí depois passou para como moradia também de ferroviários, né? E né, a nova sede praticamente começou a centralizar aí todas as ações do clube, que aliás foi uma junção de dois clubes, né, que tinha na vila, né? Porque inicialmente lá por volta de 1900 até 1903 foram ser formados dois clubes lá na Vila de Paranapiacaba, né? Inicialmente foi o Clube Lira, né, que era muito mais voltado para o aspecto cultural, musical, para entretenimento como jogos de bilhar, né? E lá parece que não havia muito espaço para esportes de campo. E aí um grupo de engenheiros ingleses que eram praticantes de esportes de campo fundaram aí sim o Athletic Club Serrano. Né? É aí que surge o campo de futebol. Exatamente, né? Porque eles fundam, né, o clube, né, para a prática principalmente do futebol, né? Tem uma participação importante, inclusive, do Frederick Mens, né, que foi engenheiro-chefe por muito tempo da vila. Né? E, no caso, o campo, ele foi construído, ou pelo menos está no projeto até antes mesmo do próprio clube. Né? Tem uma
publicação, né, ligada à história da São Paulo Railway, que tem lá a planta de 1895, né, onde está prevista a construção do campo. Né, por isso que ele é considerado, dentro, né, como um campo projetado, um dos mais antigos do Brasil, se não até o mais antigo. Mas como campo projetado, não como campo construído, porque teve outros que foram construídos. Né? Mas hoje a gente pode dizer com segurança, hoje é o mais antigo campo em funcionamento do... Quase acabou com... Teve um show lá, arrebentaram tudo, e a prefeitura está restaurando. Exatamente. E o Eric, a gente visitou lá, né, Eric? Nós visitamos lá. Quando é que nós vamos poder jogar bola no campo no estádio Monumental do Serrano? Monumental do Serrano, né? O campo mais antigo do Brasil existente, né? Isso sem não há dúvida, né? Porque a televisão francesa fez recentemente uma matéria lá mostrando isso, né? Colocou lado a lado o Maracanã e o campo do Serrano. O campo mais antigo que existe, né? Todos os outros campos, a especulação imobiliária acabou ocupando os espaços, né? Então, as obras estão quase concluídas, né? O gramado já está lá, mas um campo de grama natural tem o tempo da grama pegar, né? Para que aguente uma partida de futebol, né? Então, mas assim, está quase lá, né? As obras estão quase concluídas, né? Com certeza em breve, esse ano, o que foi feito lá? A antiga arquibancada de madeira foi reconstruída. Primeiro havia um problema de solo, né? Então a rua nova, a última rua de Paranapiacaba, acima do campo, ela estava cedendo algumas casas e havia um problema de erosão. Então foram construídos 2 muros de gabião, não sei a metragem, mas enormes, né? Em toda a extensão do campo, para segurar esse deslizamento. Foi feito todo um sistema de drenagem novo, que não tinha mais. No gabião, nos muros do gabião, a ideia é ter uma arquibancada, né, grande, que não tinha, mas tinha uma arquibancada muito duas pequena. Coisas, né? O muro de arrimo transformado em arquibancada. Um vestiário moderno. Moderníssimo, né, de alto nível. Em cima do vestiário uma área de imprensa, uma área, né, que também forma-se lá um novo atrativo turístico, um novo mirante da vila. Banheiros públicos, que é uma necessidade do local turístico. Hoje a gente pode falar assim, que são 4 vestiários, né? Na verdade, os 2 novos, os 2 antigos, que servem também como sanitários, né? E os sanitários para o público especificamente. Sim, o público que circula, acesso pela Rua Nova. Pela Rua Nova. E e fora todo um paisagismo que também está sendo feito, porque assim, o que aconteceu, né? Por mais que foram realizadas obras de sondagem, pela composição do local, ou historicamente os ingleses também, quando foram fazer as escavações para instalar as edificações, as casas, acumularam pedras ali. Então era muita rocha, a gente não tinha realmente noção da quantidade de rocha que existia embaixo do campo ali. Então todas essas pedras foram aproveitadas num paisagismo externo que ficou muito bonito, né? Ficou muito bonito. O plantio, né, de araçá, bromélias, palmito jussara, que é um palmito da região muito importante para fauna. Está todo mundo muito feliz, viu, o pessoal lá do campo de futebol, o seu Antônio, que é o presidente do Serrano, o prefeito, né, o Paulinho, que falou que faz questão de fazer o pontapé inicial, e o secretário Fábio, né, o Fábio que está empolgadíssimo com... O nosso secretário ele é um entusiasta, né? A gente tem muita sorte que tem um secretário entusiasta por Paranapiacaba. E o prefeito Paulo muito preocupado em resgatar os símbolos andrenses, né? Ele tem muita essa preocupação em resgatar Paranapiacaba como um símbolo da cidade, como foi com Carlos Gomes, como foi semana passada com o Conchita. E o campo é o grande símbolo, né, do cotidiano das pessoas, da vida de Santo André. É um aspecto internacional, né? O futebol, o Brasil, né? E Paranapiacaba, os ingleses. Começou lá, né? A gente tem, né? Não temos um relato científico, mas com certeza Charles Miller jogou lá, né? E ajudou. Porque é do período, ele já era meio veterano em 1903, quando o campo foi inaugurado. Ajudou a organizar isso de alguma forma, ele né? tinha que passar, pelo menos ele passou de trem aí, né? E deu uma paradinha. Tanto que o memorial, numa das casas, esse é o memorial Charles Miller. A gente até conversava com o Maurício ontem que o território da SPR não era só Paranapiacaba, né? Era como se fosse um lote só, né? De Santos a Jundiaí, né? Então
As relações, a gente estudando os livros de memória, de história, a relação da Vila da Serra com Pirassaguera, com Santos, era muito dinâmica, né? Hoje, pela cidade, que é uma cidade que formou-se, né, nessas outras regiões por causa de outras indústrias, mas naquela época o centro era ali, né? Era contemporâneo, não era um local, né? Praticamente a São Paulo Railway, né, ela considerava tudo aquilo como área pertencente à ferrovia, né? Então não tinha tanta distinção para o administrador, né? De repente as estações que ficavam em São Paulo, como Brás, Ipiranga, o Alto da Serra, a própria Vila, né? Então não havia tanta essa distinção, e no caso do Charles Miller, ele tem uma relação muito próxima com a São Paulo Railway. Ele trabalhou por pouco tempo, né, porque depois ele foi trabalhar no consulado britânico, né, onde ele fez carreira e tudo mais, mas trabalhou por pouco tempo na São Paulo Railway, e ele tem um parentesco com o Daniel Fox, né, que ele era sobrinho do Daniel Fox. Inclusive o pai do Charles Miller trabalhou por muito tempo na ferrovia, fez a sua carreira profissional na ferrovia e veio para o Brasil por causa da ferrovia. A ferrovia ela tem uma importância muito grande para o ABC, para o Grande São Paulo, de uma maneira geral, e muita história ainda para ser pesquisada, inclusive. Imagina descobrir uma foto do Charles Miller em Paranapiacaba. Ou, não jogando, talvez, mas ele passando. A família, há um contato com o pessoal do Memofute, né, os historiadores lá do Pacaembu, me passaram o contato do neto do Charles Miller, que a gente passou para vocês. Quem sabe haja nas caixas de recordações da família alguma coisa dele aí em Paranapiacaba. Sim, a gente conversou com ele, né? No primeiro momento ele falou que não tem, mas tem muita coisa de relatos do próprio pai, da família dele, da importância que teve Paranapiacaba para a vida do Charles Miller e da comunidade britânica como um todo, né? Porque acabou sendo uma marca, né, dos britânicos aqui no Brasil, inclusive. Então é uma coisa que eles acabam valorizando muito, né? As famílias e tudo mais. Não só a família Miller, mas tem os descendentes do Menz também, que valorizam muito, que já teve... Maurício, você tem que escrever um livro, hein? Tá nos seus planos? Sim, sempre a gente nunca pode dizer nunca, né? Então, quem sabe aí no Porque futuro... você está levantando um material muito rico, tem um objetivo específico para Paranapiacaba, mas quem sabe uma publicação? Sim, quem sabe no futuro, né? Legal. Eric, eu queria que você aproveitasse a nossa câmera e falasse um pouquinho do papai, né? Que falta que ele faz, não? Que falta que Vicente Lamarca faz? Não, realmente, né? Para mim ele sempre foi minha grande base, né? Então faz muita falta, realmente é uma grande base, uma grande inspiração, mas ele está presente, né, para mim, então é até difícil falar um pouco. Tá legal. Emociona. E finalizando, Maurício, o que te atrai, a sensação de Paranapiacaba, aquilo que realmente te chama a atenção, que você... Porque o Maurício, ele vai de ônibus até Paranapiacaba, de Santo André, ele desce da Vila Portuguesa, né, do Alto, para fazer as suas pesquisas de campo, e cada dia você encontra uma coisa diferente. Sim, com certeza, viu? Bom, falar de Paranapiacaba pode parecer até redundante, né? Mas com certeza é um dos umas grandes heranças históricas, né? Não apenas da região do Grande ABC, mas da Grande São Paulo, do início da industrialização de São Paulo, do auge da economia cafeeira. Praticamente foi a época que São Paulo se tornou, né, o que muitos chamam de locomotiva do Brasil, né? Apesar de hoje em dia esse termo está meio defasado, cheio de críticas também, mas a gente pode estar associando com esse passado. São Paulo ganha um protagonismo no cenário brasileiro muito por conta do café e a ferrovia que transportava o café até o Porto de Santos, né? Então as indústrias começam a ser atraídas, né, para cá por causa da ferrovia, né? Isso acontece com praticamente todos os municípios do Grande ABC, né? E
acho que é grande importância a gente estar sempre valorizando os aspectos históricos da Vila Ferroviária, né? Então a gente tem muito a questão do turismo, foi muito bem falada aí pelo Eric, né? Mas a gente tem, né, uma projeção, um projeto de a gente revalorizar a história da vila, da memória dos cidadãos da vila, que é muito importante, que tem que permanecer, que tem que ser resgatada também. Beleza. Nesse livro do Vanderlei dos Santos, tem alguma coisa de Paranapiacaba e a gente. Ótimo. Uma das missões nossa aqui do Projeto Memória, a pedido da família, da Rose, né, que é a esposa do Vanderlei, é repassar os exemplares aos nossos convidados. Então, Ok. o seu exemplar. Obrigado. E agradeço a sua Opa. presença. Obrigado. Da mesma forma, Bonito. Eric, o Vanderlei dos Santos tem um pouquinho de Paranapiacaba aí. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Semana que vem, Memória na TV de novo, volta, retorna, sempre com alguma coisa falando dessa maravilha que é o Grande ABC, uma história fascinante. Paranapiacaba é um pontinho, mas tem muito mais coisas. A gente espera que vocês participem com a gente. Até lá então. Muito obrigado.